Hoje, quando eu soube de manhã que eu estava escalado para poder trazer a palavra, me veio muitos textos à minha mente e eu fui para o meu escritório orar e comecei a orar. E eu disse ao Senhor: Senhor, que o Senhor me dê uma palavra para que eu possa levar para a igreja, mas uma palavra de esperança, uma palavra que realmente conforte o coração dos irmãos, uma palavra que enche os nossos corações de esperança, de conforto, de paz. E no momento que eu estive ali orando, folheando a Bíblia, o Senhor me deu justamente os Salmos 23, uns salmos que todos nós conhecemos, que é um salmos que nós podemos dizer que é o beabá de cada cristão, não é verdade? Mas tem muita gente que você vai na casa deles, tem até o Salmo 23 aberto, né? Fica 24 horas aberto. Quando não é o Salmo 23, é o Salmo 91. Mas hoje nós vamos meditar no Salmo 23. E nós vamos ver que o Salmo 23 nos traz coisas preciosas para o nosso coração. Então eu convido você a abrir no capítulo 23 de Salmos. E esse Salmos, ele vai nos trazer uma mensagem de conforto em dias tão difíceis que nós estamos vivendo por causa dessa pandemia, e não só por causa da pandemia. Outras situações têm acontecido no mundo, como aquela explosão que aconteceu lá no Líbano, não é verdade? Como muitas outras situações que a televisão não mostra, mas que nós vemos como o caso de milhares de cristãos morrendo no Oriente Médio, assassinados por pregarem a Cristo, a perseguição do governo chinês aos cristãos, que também não é divulgado, mas e são muitos que estão escondidos, pregando a palavra, e quando são achados, quando não são presos, são mortos. Então, essa situação que nós vivemos, nós devemos dar graças a Deus, porque por graça vivemos num país que nos dá essa liberdade de estarmos livremente adorando ao Senhor. Outros lugares não têm esse privilégio. Amém? Então, vamos ler o Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, em outras traduções, o teu bordão, me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor, a misericórdia, a graça do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra nos leva a te conhecer. E acima de tudo nos leva a conhecer o teu Filho Jesus. Ele é o nosso conforto. Que Ele nos conforte nesta noite, assim como em todos os dias da nossa vida. No nome dEle, no teu Santo Espírito que nós oramos. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o conforto que Deus nos dá por meio de Cristo. Por que por meio de Cristo? Porque o Salmo 23 está falando de Jesus. Aliás, o Antigo Testamento todo fala de Jesus. De Gênesis a Malaquias, Jesus é pregado. Por meio das tipologias, das sombras. Como diz o escritor de Hebreus, Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Veja que Melquisedeque no Antigo Testamento é uma representação da pessoa de Jesus. Abraão muitas vezes representa o Senhor Jesus. Isaac
quando é levado ao monte para ser imolado, naquele momento ele tipifica a pessoa de Cristo. Moisés, em alguns momentos, também tipifica Cristo. Jesus, ele é tipificado na nuvem que seguia o povo de Israel. É tipificado na abertura do Mar Vermelho. É tipificado na vara de Arão que floresceu, simbolizando Cristo ressurreto dentre os mortos. Então Jesus está o tempo todo sendo pregado. Só que o povo de Israel não entendia. E o salmista Davi escreve esse salmo. Não sei se ele sabia de quem que ele estava falando, mas ele, com certeza, estava falando de Jesus. Jesus é quem nos conforta. Você quer um conforto para a tua vida? Você e eu precisamos de Jesus. Ninguém no mundo tem o poder de nos confortar, a não ser Jesus. Ninguém. Ninguém. Morfina não conforta ninguém. Uma pessoa pode estar num estágio terminal de câncer e estar sob efeito de morfina. A morfina não vai adiantar nada, porque vai chegar um momento em que o corpo vai se acostumar com a substância e ela vai pedir mais, e vai doer mais, e vai doer mais, até a pessoa morrer. Só que Jesus é o nosso conforto. Ele te conforta. Quantas vezes você já chorou e Jesus confortou você? Quantas vezes você já pensou em desistir, mas Ele te confortou e te disse: eu estou com você, não desista. Quantas vezes você enfrentou crises, seja no teu casamento, seja com o teu pai, com a tua mãe, crise profissional, crise no trabalho, crise com depressão, com ansiedade, mas mesmo assim Jesus esteve do seu lado falando com você: eu estou contigo, não pare. Quando o povo de Israel estava ali em frente ao Mar Vermelho, e eles vendo o povo, os egípcios vindo contra eles, eles ficaram com medo. E Moisés também ficou, e Moisés foi orar, falou: Senhor, e agora o que a gente vai fazer? E o que Deus disse para ele? Por que você está orando? Agora é a hora de marchar. Você sabe o que Deus estava querendo dizer para Moisés? Moisés, não se preocupe. Você não vai lutar com eles, sou eu. Eu vou lutar com eles, sou eu que irei derrotá-los. Deus cuida de você. Quantas batalhas Deus já venceu por você? Quantos gigantes Deus já derrubou por você? Tenho certeza que se eu chamasse cada um aqui, nós vararíamos a noite, passaríamos a madrugada, até de manhã, com vários testemunhos de gigantes, de mares que Ele abriu por você. Esse é Jesus. E olha que o texto diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A primeira verdade que o texto ensina é que Jesus é o nosso pastor. Você tem um pastor que cuida de você. Um pastor que olha por você 24 horas por dia, sabe o que você faz, sabe o que você vê, sabe o que você fala. Ele está com você o tempo todo. Ele é o teu pastor. Ele cuida de você. Quando Jesus ele conta a parábola da 100ª ovelha que se perdeu, o que ele diz? Que o pastor vai, não é? Guarda as 99, deixa as 99 ali guardadas, e ele sai em busca da ovelha perdida. Quantas vezes nós já nos perdemos no caminho da vida? E Ele buscou a mim e a você. Ele continua te buscando. Quantas vezes nós já saímos da linha? Eu já saí da linha várias vezes, e Jesus continuou me buscando. E todas as vezes que Ele me buscou, Ele me encontrou. Ele encontrou você. Sabe por que você está aqui? Porque Ele te encontrou. Sabe por que você crê nele? Porque Ele te encontrou. Não fui eu que encontrei Jesus, foi Ele que me encontrou. Você é salvo, não é porque você encontrou Cristo, é porque Cristo te achou na lama.
te tirou de lá. Eu acho horrível quando as pessoas dizem, nós precisamos encontrar Jesus. Não, nós precisamos deixar Jesus nos encontrar. Esse é o Evangelho. Nós precisamos clamar a Ele e dizer, Senhor, eu estou perdido. Eu preciso que o Senhor me ache em meio ao meu pecado. Nós não conseguimos encontrar nem a nós mesmos, quanto mais Jesus, queridos. Não tente achar Jesus. Jesus não está perdido, é eu e você que está. É a gente que tem que ser achado, não é Ele. É Ele que te achou, é Ele que te encontrou, é Ele que te tirou do lamaçal, e você hoje é justo, é santo por causa dEle. Vamos abrir as nossas Bíblias lá nos Salmos. Salmos não, João, capítulo 10. Abra sua Bíblia em João, capítulo 10. Olha o que ele vai dizer para nós. Olha o que ele vai nos falar sobre isso. É um texto tremendo. Olha a partir do versículo 1 que ele diz: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o quê? É o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Veja, queridos, quem não entra pela porta do aprisco, é o lobo, é o mercenário. Mas o que entra pela porta do aprisco é o pastor. Veja, e o pastor chama as ovelhas pelo nome. Ele sabe quem é você. Teu marido não te conhece, irmã, mas o Senhor te conhece. Ele acha que te conhece, mas não. Minha esposa acha que me conhece. Eu acho que eu conheço ela. Eu não conheço, mas Deus a conhece. O Senhor te conhece. Porque como diz o salmista, Ele me fez no ventre da minha mãe. Ele teceu cada tecido meu no ventre da minha mãe. Ele te conhece. Conhece o profundo e o escondido. Conhece o que está fora e dentro de você. Ele te conhece. Ele sabe quem é você. Ele sabe o teu nome. Ele sabe o teu endereço. Ele sabe onde você se esconde. Ele sabe. E se algum de nós aqui tem uma vida oculta, Ele sabe também. Glória a Deus. Como Davi disse no Salmo 139, se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor está. Pode parecer escandaloso o que eu vou dizer, mas Jesus, a presença dele está até no inferno. Nem o diabo foge da presença dele. Nem o diabo foge. Se você for para o inferno, ainda lá a presença de Cristo vai estar. Porque não há um lugar em que Cristo não esteja. Ele está até num prostíbulo, vendo aquela coisa imunda acontecendo, mas Ele está lá. Porque Ele é o nosso pastor. Porque Ele procura os perdidos. Ele está procurando aqueles a que Ele possa salvar. Que coisa linda. Que coisa tremenda. E olha, mais para frente eu quero que você leia a partir do versículo 11 de João 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertence as ovelhas, não é o pastor. De modo que quando vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Quem é ovelha de Jesus, conhece Jesus. Quem é ovelha de Jesus sabe quando é a voz de Jesus. Quem não é ovelha,
não sabe quando é a voz de Cristo. E olha, o mercenário, quando ele vê o lobo chegando para atacar as ovelhas, ele não defende as ovelhas, ele foge. Cuidado com os mercenários por aí. Está cheio. Está cheio de mercenário que quer isso aqui de você. Mas na hora que o bicho pega, ele te deixa na mão. Ele te abandona. O pastor não. O pastor não está interessado no que você tem, no que você ganha. Ele está interessado em você. Ele está interessado na tua vida. Ele se interessa por você. Se você não acredita nisso, acredite a partir de hoje. Jesus se interessa por você. Pare de falar que você não é nada. Você é alguma coisa. Na minha adolescência, eu ouvia muito um hino que os irmãos até saíam do lugar, se abraçavam. Hoje a gente não pode fazer isso, né? Mas se abraçavam, se beijavam. Era uma música do Armando Filho, que eu tenho certeza que já cantou aqui várias vezes. Que diz assim: você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Não é? Que coisa linda, você tem valor. Você tem valor. Deus não te fez para nada. Jesus não morreu por você na cruz por nada. Ele te ama. Pare com esse complexo de inferioridade. Pare de se olhar no espelho e achar que você é horrível, que você é feio, que você não merece ninguém, que você não merece nada, que você está acabado na vida. Pare de colocar sua fé em pessoas que não acrescentam nada na tua vida. Coloque sua fé em Cristo. Ele é o teu pastor, Ele cuida de você, nada te falta. Te faltou comida algum dia na tua vida, querido? Faltou? Te faltou roupa? Te faltou algum dia na tua vida dinheiro para pagar as tuas contas? Te faltou saúde? Porque Ele cuida de você. Ele cuida. Você tem filhos? Quantas vezes você se preocupou com os teus filhos? Mas todos os dias teus filhos voltam para casa bem, porque Ele cuida dos teus filhos. Porque os teus filhos são do Senhor. Coisa linda. Agora volte lá para o Salmo 23. Vamos voltar lá para o Salmo 23. E olha o que diz o versículo 2. A parte A do versículo. Deitar-me faz em verdes pastos. E olha o versículo 3. Refrigera a minha alma. Primeiro, Jesus é o nosso pastor. Segundo, Jesus é o nosso descanso. Ele nos dá descanso. Porque Ele é o nosso descanso. Hoje nós vivemos em um mundo em que as pessoas estão cansadas. Estão cansadas de tanto lutar. Estão cansadas por causa da depressão, por causa da ansiedade. Estão cansadas por causa do sistema que nós vivemos. Seja o sistema político, seja o sistema religioso, seja qualquer tipo de sistema, as pessoas estão cansadas. Talvez há pessoas aqui que estejam assim: estou cansado de lutar, estou cansado de trabalhar, estou cansado, estou desanimado, não tenho ânimo, não tenho forças. Está cansado porque perdeu um ente querido, porque talvez ache que a vida acabou porque o ente querido morreu. É triste perder um ente querido, mas, queridos, por mais duro que seja, Ele é o nosso descanso, Ele nos faz descansar em meio às perdas. Jesus, em Mateus capítulo 11, verso 28, Ele diz o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis o que? Descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Deixe Jesus levar o teu fardo, deixa Jesus levar o teu peso. Para que levar esse fardo sozinho, querido? Para que levar
essa dor sozinha, deixa Ele levar junto com você. Ele quer participar da tua vida. Ele quer participar da tua história. Ele quer participar dos teus dilemas. Ele quer participar. Ele quer ouvir você. Ele quer te ouvir. Ele gosta de ouvir você quando você entra no seu quarto e vai orar. Ele gosta de ouvir. Ele gosta. Ele gosta. Um dia, eu lembro que, eu não sei quem me falou isso, agora estou tentando lembrar. Me disse que estava bravo com Deus e foi orar. E falou assim: Deus, eu estou muito bravo com você. Estou bravo. Porque eu estou passando uma situação e o Senhor não resolve o meu problema. Eu quero que o Senhor resolva o meu problema, me ajuda. Estou muito bravo. E essa pessoa ficou muito chateada depois, porque ela se sentiu culpada de orar desse jeito. E eu falei: para que você está preocupada? Você acha que Deus se sentiu ofendido de ouvir que você está brava com Ele? Jesus não se ofende com isso, queridos. Ele se ofende, acredito, quando nós vamos a Ele com o coração hipócrita. Mas quando nós vamos a Ele com o coração sincero, Ele se regozija. Jesus não se sentiu ferido quando Marta chegou diante dele e disse: meu irmão não teria morrido se o Senhor estivesse aqui. Porque ela falou com o coração doído para Jesus. Aquilo doeu nele. Jesus, Ele é assim com a gente. Seja sincero com Jesus, não esconda nada dele. Não esconda as suas alegrias, mas também não esconda as suas tristezas, as suas mágoas. Você está magoado com alguém, chegue diante de Deus e fala: Deus, eu estou magoado com fulano de tal. Falou mal de mim. Eu confesso para o Senhor, eu tenho vontade de dar na cara dele. Não vou fazer isso, porque eu sei que se eu fizer eu vou pecar, mas me ajuda. Me dá uma luz. Uma vez eu fiz isso, eu encontrei uma pessoa que tinha me magoado muito uma vez. E essa pessoa se desfez de mim, eu fiquei tão chateado, aquilo me doeu no coração, semanas. E a única coisa que eu sabia fazer era orar e dizer: Senhor, eu estou magoado, eu estou muito machucado. Eu achei que eu tinha esquecido essa mágoa, mas ao ver essa pessoa e ao ver que essa pessoa fez comigo, eu estou muito magoado, estou com muita raiva. E eu passei semanas orando, até que Deus me deu descanso disso. Um belo dia eu reencontrei essa pessoa. E sabe o que aconteceu? Nada. Eu não senti mais nada. Toda a mágoa, todo o ressentimento, o Senhor havia tirado. Por quê? Porque Ele é o nosso descanso. Sabe, queridos, eu não sou contra crente tomar remédio de depressão nem ansiedade, não. Eu não sou contra, de forma alguma. Se você tem algum problema de depressão, de ansiedade, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, porque eles também são bênção de Deus. Mas o que me entristece é ver que nós, em vez de dependermos de Jesus, nós dependemos de remédio. Em vez de dependermos de Cristo, a gente depende dos homens. Eles são instrumentos de Deus para nos abençoar, mas a nossa dependência tem que ser dele. Remédio não cura de depressão, remédio ajuda a diminuir a intensidade da depressão. Mas quem cura da depressão é Cristo. O remédio te ajuda a diminuir a intensidade da ansiedade, mas quem te cura da ansiedade, meu irmão? É Cristo, é Jesus, é Ele que te dá descanso. É Ele quem faz você dormir à noite. Deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Talvez haja pessoas aqui que não estão conseguindo dormir, estão com insônia. Em nome de Jesus eu quero dizer para você, hoje você vai começar a dormir bem. Porque o Senhor te faz dormir tranquilo. Hoje Ele tira o teu cansaço. Hoje Ele dá vigor ao teu corpo. Ele dá vigor para você. Porque Ele é o teu descanso. Ele é o teu descanso. Amém?
A parte B do versículo 2 diz assim: conduz-me mansamente às águas tranquilas. E a parte B do versículo 3: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Jesus nos dá a direção. Ele é o caminho. Não é o que Jesus diz em João 14,6? Eu sou o caminho. Caminho representa o quê? Direção. Ele é o único caminho. Tenho certeza que você já ouviu ao longo da história da tua vida cristã: todos os caminhos levam a Deus. Não. Só existe um caminho que leva a Deus. É Cristo. É Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é aquele que intercede por você diante do Pai. Como diz em Hebreus 7,25, porque Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. Jesus intercede por você 24 horas por dia. Você sabia que você tem um intercessor à destra do Pai? Com todo respeito, com todo carinho eu digo isso, com temor e tremor, com todo carinho aos nossos irmãos católicos. Mas essa ideia de pede à mãe que o filho atende, não é verdade. Não há ninguém que interceda por nós, a não ser Cristo. É Ele. Ele intercede por cada um de nós, à destra do Pai. Ele intercede por você. Ah, queridos, que maravilha. Que coisa gostosa saber que você tem alguém que intercede por você. E além disso, Ele é advogado. Escreva estas coisas para que não pequeis. Não é isso que João diz no capítulo 2 de 1 João? Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Além de interceder por você, Ele te defende das acusações do diabo. Você sabia que o diabo tenta te acusar o tempo todo? O tempo todo ele tenta te acusar. Se você faz uma barbeiragem no trânsito, olha, você é crente, não pode fazer isso. Passou o sinal vermelho, você é crente, passou o sinal vermelho. Brigou com o marido, brigou com a esposa, você é crente. Não pode brigar com a esposa, não pode brigar com o marido, não pode gritar com a esposa, não pode gritar com o marido. O diabo sempre aponta o dedo, não é assim? Mas cada pisada de bola que a gente dá, o Senhor chega diante do Pai e diz: Pai, ele é só humano, ele é fraco. Ajude-o. Olha o que Jesus faz por nós. Jesus advoga em nosso favor. Do que a gente precisa mais? Sendo que a gente tem essa direção na nossa vida. Quantas pessoas tomam decisões sem procurar a direção do Senhor? Não é verdade? Isso é muito comum em relacionamentos. Começa a namorar, casa, depois separa, divorcia, muitas vezes por causa disso. Casou sem a direção de Deus. Vai, faz um negócio maravilhoso na empresa. A empresa quebra, fale, porque fez sem a direção de Deus. Sai de uma igreja, vai para outra, não, porque eu vou e tal. Quebra a cara, porque sai sem a direção de Deus. Tudo que nós temos que fazer na direção do Senhor. Você vai fazer um negócio profissional, peça a direção ao Senhor. Peça a direção ao Senhor. Você está conhecendo alguém? Se você é solteiro, está conhecendo alguém, está interessado em namorar essa pessoa, peça a direção ao Senhor. Peça a direção a Ele. Por quê? Porque quando a gente está na direção do Senhor, as coisas dão certo. A Bruna, ela passou por uma experiência assim uns tempos atrás, que ela recebeu uma proposta de trabalho. E era para trabalhar à noite. E aí ela falou comigo, tal, a respeito do salário e tudo mais. Eu falei, tudo bem.
se é o que você quer, tal. E aí ela estava incomodada. E ela falou, mas será que eu devo ir? Aí eu falei, olha, ora, peça a direção do Senhor, peça para que o Espírito de Deus te mostre qual a decisão você deve tomar. E foi infalível. Ela orou e Deus, durante a semana, foi dando claramente os sinais para ela de que ela não deveria ir trabalhar naquele lugar. E o incrível que pareça, que nesses dias que ela estava com esse dilema, as vendas, porque ela trabalha como vendedora, estava fraco. E depois que ela obedeceu a Deus, disse, Senhor, não vou, as vendas dela melhoraram. Ela não fez isso por troca, porque se eu fizer, Deus vai abençoar. Não, ela fez isso porque ela quis obedecer ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Nós precisamos aprender a obedecer. Aprender a obedecer à direção dEle. Olha o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus está com você em meio ao sofrimento. Ele não tira o sofrimento de você. Essa ideia de que crente não sofre, crente não morre de doença, crente não fica doente, crente, isso não é verdade. Não é, tá? Não é. Tem um texto dos Salmos que diz que mesmo no leito de enfermidade, Ele está conosco, Ele nos assiste. O texto não diz que Ele nos cura em meio ao leito da enfermidade. Ele pode fazer isso, mas em alguns momentos Ele apenas fica ali nos assistindo, Ele está conosco. Jesus diz isso em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa pandemia afetou todo mundo. Afetou só o ímpio? Só o ímpio que a pandemia afetou? Afetou você e eu também, não é? Ué, mas nós não somos cristãos? Nós não poderíamos ser afetados? Nós somos crentes. Não somos diferentes de ninguém. Estamos no mesmo barco. Isso é para mostrar que nós somos pó igual a todo mundo. Está todo mundo na mesma situação. Todo mundo. A pandemia vem para o ímpio, vem para o justo também. Se a roubalheira no Congresso acontece, não é só o ímpio que é afetado, o justo também é. Mas se o país tem um governo que vai para frente, não é só o justo que é beneficiado, o ímpio também é. Porque é assim que é, está todo mundo junto. Está todo mundo junto. Ele não nos livra do sofrimento, mas está com a gente na dor. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nunca vai te abandonar. Aconteça o que acontecer. Seja o sofrimento que você passar, Ele não te deixa. Ele não te deixa. Ele não te deixa. Que coisa linda, não é? Tem um hino do cantor cristão que fala, Tu és fiel, Senhor. Você conhece essa canção? Tu és fiel, Senhor. Hã? Esse hino foi feito por um pastor que perdeu a sua esposa e a sua filha num acidente de avião. Ele enterrou as duas, e naquele mesmo dia em que ele enterrou a sua esposa e a sua filha, ele foi pregar. Porque ele queria pregar. E ao chegar na sua casa, ele escreveu esse hino. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Em meio à dor, ele conseguiu arrumar um motivo para cantar. Os cristãos eram queimados no Coliseu, crucificados, e eles cantavam enquanto seus corpos queimavam. E o Coliseu se calava diante dos cânticos que aqueles irmãos cantavam.
Jesus não tirou eles daquele momento, mas esteve com eles. Esse é Jesus. Pai, se puder, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus foi para a cruz, por mim e por você. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice o quê? Transborda. Jesus nos dá vitória sobre os nossos inimigos. Agora preste atenção. Inimigo aqui não é gente. Não é aquele teu vizinho que você detesta. Não é aquele teu cliente chato que você tem vontade de chotar da tua loja. Não. Não é a tua irmã, o teu irmão que vive te dando trabalho. Não. Não é teu pai drogado, teu irmão drogado. Não. Teu inimigo, os nossos inimigos, eles são espirituais. É o diabo e a sua corja de ajudantes. Mas a Bíblia diz que Jesus despojou os principados e potestades. Jesus, em Hebreus, diz que Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. E a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno, não toca. O diabo não pode tocar em você. O diabo não pode tocar em você. O diabo não pode tocar no teu casamento, porque você é nascido de Deus. O diabo não pode tocar nos seus filhos, porque eles são do Senhor. O diabo não pode tocar, porque aquele que é de Deus, o diabo não toca. Você não precisa ter medo do diabo. Eu não entendo porque tem crente que tem medo do diabo, queridos. Eu tenho medo de rato, mas do diabo não tem. De verdade, nunca tive. Uma vez, tive o desprazer de ter 2 pessoas caindo endemoniadas de uma vez só na minha frente. Eu simplesmente falei, não vai se manifestar aqui não, vai sair agora em nome de Jesus. E saiu. Porque quando a gente tem fé no Senhor, não tem diabo que atormente a gente. Pare de ter medo do diabo, querido. Querido, de verdade, se eu ver um rato aqui, eu saio correndo. Durmo lá fora, mas não entro aqui. Mas se você falar para mim que tem endemoniado aqui, eu entro aqui. E eu não vou sair daqui, porque quem tem que sair é o demônio. Não sou eu. Não sou eu. Amém? Não tenha medo. Você tem aquele que luta por você. O diabo ruge como leão, mas ele não é o leão. O leão é Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. O diabo ruge como leão, mas ele não passa de um nada. Mas você tem o leão. O leão. E esse leão, ele ruge de verdade. Quando ele ruge, meu irmão, o inferno treme. Treme. Treme a ponto de se ajoelhar. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. O diabo vai se dobrar diante de Jesus. E você vai ver. Você vai ver o diabo naquele dia se dobrar diante de Jesus e dizer, tu és o Senhor. Você vai ver. Os ímpios verão. Todos verão. Todos. E o diabo sabe. E por último, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Queridos, não tem como o Senhor te lançar na perdição. Você está seguro nas mãos dEle. Quem é dEle, Ele não deixa se perder. Todo aquele que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Tem crente que tem medo de falar que está eternamente seguro em Cristo. Você está, não por causa de você, por causa de Cristo. Ele que te segura. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até aquele dia. Ele começou, Ele vai terminar. Ele não é Deus que salva e deixa a gente à mercê.
Porque se ele fizesse isso, estava todo mundo no inferno. Mas ele salva e ele guarda e ele faz perseverar. 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará. Não importa quantas vezes você pecou, não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você se desviou, você vai voltar sempre, porque Ele te comprou, você é dele. Quem é dele não se perde. Não se perde. Você pode até querer se perder, mas Ele vai te achar. Ele te ama. Ele te quer. Não tem perda de salvação. Para quem está em Cristo, está, e está mesmo. Para quem está em Cristo, está de verdade. Se pecar, vai ser disciplinado. Se pecar, vai sofrer o juízo disciplinador de Deus. Mas vai sofrer isso para santidade, não para condenação. Para poder chegar naquele dia e receber a coroa da vida. Preparado para aqueles que o amam. E para concluir, eu quero que você abra em Romanos, para você saber que você está totalmente seguro nele. Totalmente seguro. Você pode confiar no Senhor. Você não vai se perder. Você não vai. Romanos 8 diz assim, a partir do versículo 31 de Romanos 8. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai te separar dele. Nada. A aliança que ele fez com você é eterna. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Tem a vida eterna. E se é eterna mesmo. Ah, queridos, que essa mensagem encha o teu coração de fé. Que você saia daqui sabendo que você é especial para Ele. Que Ele te comprou. Que você é dele e que nem nada e nem ninguém vai tirar você das mãos dele, nem mesmo o pecado vai tirar, porque ele destruiu o pecado na cruz, como diz Hebreus 9:26. Nada te tira da mão dele. Você está gravado nas palmas da mão dele. Olha o quanto você vale para ele. Olha o quanto você vale para ele. Você está gravado nas palmas da mão dele. Feche teus olhos. Pai, obrigado porque Tu és o nosso consolo. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso descanso. Obrigado porque Teu Filho Jesus é o nosso pastor. Obrigado porque estamos seguros em Ti, infalivelmente, e nada pode nos arrancar do Senhor. Porque a obra que o Senhor faz, o Senhor continua e o Senhor termina de maneira eficaz, porque é tudo feito pelo Senhor, nada pelo homem. E isso é mais maravilhoso ainda. Obrigado. Abençoa-nos e que saiamos daqui com o nosso coração cheio de alegria, para que possamos testemunhar
de que realmente somos amados pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém.